Com o final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, assim como a Itália, estava completamente quebrada. E uma das principais causas para isso foi tanto a guerra quanto o Tratado de Versalhes, que foi o tratado que deu fim à guerra. E esse tratado exigia que a Alemanha pagasse uma indenização aos outros países altíssima, então a Alemanha perdeu muito dinheiro. Esse tratado também colocava a Alemanha como a principal culpada pela Primeira Guerra. Então, assim, o país estava realmente humilhado aos olhos do mundo inteiro, então a população começou a se revoltar com isso. Assim como a marcha sobre Roma foi a principal causa da ascensão do fascismo na Itália, na Alemanha a crise de 1929 também foi importantíssima para a ascensão do partido nazista. O país que já estava quebrado, né, com o final da Primeira Guerra. Depois da crise de 29, as coisas pioraram e muito. Então as pessoas começaram a enxergar todo aquele extremismo do partido nazista com outros olhos, né? Digamos que eles começaram a ver no Hitler um salvador da pátria. Então, o partido nazista ele foi fundado pelo Adolf Hitler. O nazismo ele foi uma inspiração ao fascismo da Itália. Então, o Hitler ele se inspirou no fascismo para poder criar o nazismo. Então, com a crise de 29, a população começou a pressionar o presidente da Alemanha para poder colocar o Hitler como primeiro-ministro. Então, foi uma pressão tão grande, assim como foi na Itália, que eles conseguiram e o Hitler foi nomeado primeiro-ministro. E hoje a gente sabe que esse foi o maior erro, talvez, da humanidade, né? Ter colocado Hitler como primeiro-ministro da Alemanha. Tempos depois, o presidente da Alemanha, ele morreu. E com isso, o Hitler se tornou, então, primeiro-ministro e presidente da Alemanha. Ele não deixou que houvessem novas eleições, então, assim, o cara estava realmente com muito poder. Foi o início, então, do chamado Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império Alemão. O Hitler, ele queria isso, né, para a Alemanha, transformar a Alemanha numa grande potência, num grande império. Duas das coisas que diferem o nazismo do fascismo é que no nazismo eles pregavam esse negócio de superioridade racial, né? Eles chamavam a raça deles de a raça ariana, a raça pura. E outra coisa também que difere o nazismo do fascismo era o antissemitismo. O antissemitismo nada mais foi do que uma aversão, um ódio aos semitas, aos judeus. Para ele, os judeus eram a causa da Grande Guerra, da derrota da Alemanha, da inflação e do desemprego. Falando em antissemitismo, vocês provavelmente já ouviram falar do Holocausto, que matou quase que 6 milhões de pessoas no mundo, em sua maioria os judeus, mas também homossexuais, deficientes físicos, ciganos, enfim, tudo que os nazistas consideravam como minorias, eles acabavam matando. Os nazistas, eles criaram um programa de extermínio aos judeus, principalmente. Então eles chamaram esse programa de a solução final, que eles visavam realmente exterminar todos os judeus da face da terra. Então, para isso, eles começaram a construir campos de concentração, que eram locais onde esses judeus eram mandados para poder trabalhar no caso, porque eles se submetiam a trabalhos forçados. E além dos campos de concentração, muitos judeus eram mandados para guetos, que eram locais com uma situação precária de sobrevivência. Eles viviam no meio da miséria, da fome, com peste, doença,
animais, e era uma coisa muito, muito desumana. Logo, ao chegarem nesses campos de concentração, muitos judeus eram mortos, aqueles que eles julgavam como inúteis, como crianças, idosos, mulheres. Na visão dos nazistas, eles eram inúteis para o trabalho forçado. As mortes nos campos de concentração, elas aconteciam tanto por meio do fuzilamento em massa, quanto por meio das câmaras de gás, que eram câmeras enormes, com as portas totalmente fechadas, onde eles injetavam gás e morriam centenas de pessoas. Tanto o nazismo quanto o fascismo, eles conseguiram fazer uma lavagem cerebral tão grande nas pessoas, que as pessoas, elas realmente acreditavam que aquilo dali que era o certo, né? Lógico que esses episódios de matança aos judeus e às minorias, elas não eram expostas, isso era tudo feito por baixo dos panos, as pessoas não sabiam realmente o que estava acontecendo. Então a gente olha para o passado com um sentimento de tristeza, de revolta muito grande, mas muito mais do que isso, é importante que a gente não deixe que esses erros aconteçam novamente no mundo. Quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar.